Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 20 tópicos de meus estudos sobre o direito processual civil referente ao assunto dos prazos. Conceitos e características dos prazos. Denominam-se prazos legais os que são estabelecidos em lei. É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Vejamos agora um caso hipotético. Marcela, advogada de uma empresa em processo que tramita numa vara civil da comarca de Caçador, Santa Catarina, foi intimada pelo juízo numa quarta-feira para a prática de determinado ato processual no prazo de 5 dias. Considerando ser feriado na segunda-feira da semana seguinte, o termo final do prazo processual concedido à patrona se dá na... Conforme a legislação, o início da contagem do prazo processual, no caso em tela, se dará no primeiro dia útil após a intimação. Então, o primeiro dia útil após a intimação será numa quinta-feira. O segundo dia útil após a intimação será numa sexta-feira. Aí temos sábado, domingo e feriado, que seria numa segunda-feira, dias não úteis. Então, o terceiro dia útil da contagem do prazo será numa terça-feira. O quarto dia útil numa quarta-feira. E então, o quinto dia útil seria numa quinta-feira da semana seguinte. Vejamos mais um caso hipotético. Armando se sentiu lesado em um pacote turístico que adquiriu para suas férias e, assim, ajuizou em junho de 2016 uma ação contra a companhia aérea na qual voou e contra a operadora de turismo que lhe vendeu o pacote terrestre. Cada réu contratou um advogado diferente, mas que atuavam no mesmo escritório jurídico. Prolatada a sentença e de acordo com o CPC, é correto afirmar que o prazo para recurso será contado de forma simples, pois no caso aqui atuavam no mesmo escritório. Se fosse escritórios distintos, aí a contagem seria em dobro. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Para efeito de definir o início da contagem do prazo, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Ordenada pelo juiz a prática de um ato processual, o serventuário deve certificar o dia e a hora que a recebeu, dando cumprimento em 5 dias. Os prazos processuais devem ser contados, salvo disposição em contrário, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. A respeito dos prazos processuais, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da intimação no Diário da Justiça eletrônico. Prazos impróprios são aqueles cujo decurso não acarreta a perda da possibilidade de praticar o ato. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Conceitos e características dos atos processuais. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça expressamente. O serventuário deverá remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia contado da data em que tiver cumprido ato processual anterior. O não cumprimento dessa regra, sem motivo legítimo, acarretará a instauração de processo administrativo. Vejamos agora alguns trechos da lei do Código de Processo Civil de 2015 que considerei interessante e pertinente a este assunto. Vamos lá. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou
pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Os litisconsortes, que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Bons estudos e até o próximo vídeo.